one thing, I don't know why. It doesn't even matter how hard you try. For 72 hours, goddamn, I feel amazing. Damn, I'm in the matrix, my mind is living on cloud nine. Eu queria desmistificar algumas coisas, porque assim, agora, né, eu comecei a harmonizar, eu sempre fiz um trabalho natural, competi natural, e eu comecei a fazer uma TRT, né, onde eu estava usando 100 miligramas de cipionato por semana. Para quem entende do negócio, sabe que é 1/10 avos ou 1/20 avos de um ciclo de um cara normal aí no Brasil. E consegue tomar menos que eu. Exato, entendeu? E assim, eu acabei ganhando 8 quilos de massa magra, sabe? Perdi BF e evolui muito bem, e hoje continuo evoluindo muito mais, né, em tão pouco tempo, e as pessoas acabam atrelando toda essa minha evolução ao fato de eu ter começado a harmonizar, né, e não ao fato de talvez eu saber como treinar, né, eu ter um aconselhamento legal de dieta, de treino, anos de experiência. Então eu queria que você falasse um pouquinho aí sobre anabolizante, conscientizar esse pessoal que acha que, eu vou tomar aqui isso daqui, vou ficar igual o Phil Heath. Meu velho, é o seguinte, na minha época, 33 anos atrás, existia Durateston já tinha Primotest. Primotest foi o primeiro esteroide que eu tomei na minha vida. Quando eu tinha pelo menos mais ou menos um ano de treino, mais ou menos, eu tomei o primeiro mlzinho de 250 miligramas de cipionato de testosterona. Certo. E foi tremi igual vara verde, quase desmaiei na farmácia. Fui eu e um amigo meu chamado Ricardo, juro, Ricardo Guimarães, Ricardo Magalhães. E nós dois fomos juntos, aquele negócio de fazer meio mundo cão, sabe? Um farmacêutico amigo, no escondido. Foi ridículo, mas enfim. Como esse Primotest era o mais falado da época, então nós fomos nele. Mas eu não tinha informação de meia-vida, do que acontece o valor residual, se tem valor hepatotóxico ou não, se é androgênico, se é anabólico, se é específico, se tem transformação de DHT, estadiol. Não tinha nada dessas informações, nem mesmo em cursos específicos. Não existia. Eu fazia os meus cursos de educação física tradicional e fazia cursos de atletas. Então o atleta naquela época nunca que ia falar de esteroide anabólico, mas nem fodendo. Ele era capaz de ser processado pela própria federação, entendeu? Então, na época ainda tinha, né, nesses anos 85, né, 86, tinha o lance tinha a Deca do Arbolin, que deve ser um dos mais velhos nacionais, que a Organon ainda fabrica e tal, mas enfim, na época, a Deca era o sinônimo de qualquer tipo de ciclo, qualquer tipo de ideia de tomar esteroide, era a Deca do Arbolin. Porque foi muito propagada por causa do raquitismo, por causa de anemia refratária em crianças. Então, na época você comprava na farmácia sem receita? Normalmente, sem receita nenhuma. Bonito, era gostoso, velho. E o farmacêutico olhava pra minha cara, né, quando eu chegava e falava, senhora Dequinha. Ele já olhava, facinho, né? Sem receita azul, sem porra nenhuma. Aí, óbvio, como a Deca era o mais conhecido, então todo mundo pensava que era a quantidade que, por exemplo, eu vou tomar 4 Deca, eu vou subir 4 quilos. Se tomar 2 Deca, eu sobo 2 quilos. Né? A fração coloco mais, melhor. Coloco menos, tenho menos risco e menos, melhor, entre aspas. Como eu sempre fui encostado com muitos atletas, a começar com o Wilson Santos, que até hoje em dia me acompanha, eu tinha um lance de ficar encostado com eles e perguntar exatamente o que estava fazendo aquele cara que ia no Mundial. Porque para mim, meu velho, eu nunca tive desvio de conduta. Quando eu comecei, eu já queria ser o Arnold. Você entende? Eu não comecei a fazer musculação para melhorar nos esportes e depois eu comecei a tomar gosto pela coisa. Não, eu entrei, eu queria ser o Arnold, de qualquer maneira. Eu queria colocar aquela sunga e ser o super-herói, entende? Super-herói. Então, eu já tinha um lance de conversar com os atletas, e eu via que não tinha nada disso. Sabe, os caras faziam combinações naquela época, combinações mais simples possível. Velho, Deca com Dura deve ser mais velho que eu. Então,
Os caras colocavam meio ml, não, eles colocavam 1 ml, porque não tinha essa de tirar, de puxar a seringa 1 ml inteiro e usar metade, depois troca a ponta, a agulha, como eu faço hoje em dia, e põe a outra metade. Por quê? Porque eu tomo muito pouco, eu tomo 50 miligramas de testosterona por dia, dia sim, dia não. E agora, próximo de competição, estou colocando 30 miligramas de oxandrolona. Normalmente, naquela época, a testosterona não era o carro-chefe. Por quê? Porque tinha muito de anabol no mercado. Tinha o húngaro, tinha o soviético, que era estratosférico os preços, né? Tinha o russo também, de anabol russo, de 5 miligramas, e o soviético era de 10 miligramas, né? Depois é que foi lançado, a Deca-Drobolin e o Dianabol fazia parte dos ciclos mais unânimes de todo mundo. Todo mundo perguntava e falava, é Deca com Dura ou Deca com Dianabol? Então, a informação... Não tinha a base de testosterona, que hoje é... Não tinha. Legal. Não tinha. O Dianabol, oral, fácil, mole, né? Pega os comprimidinhos, era comprimidinho cor-de-rosa. E depois teve o azul, juro. Os rosa era o húngaro e o soviético. E o russo era azul. E depois de um certo tempo, foi se descoberto. Tipo assim, nós sabíamos que o Dianabol já tinha sido testado no início dos anos 60. E foi na época do Arnold, né? A época básica do Arnold de fazer experimentos. Nós sabíamos disso. Então a metandrosterolona, ela foi realmente o carro-chefe nos anos 80 dos esteroides orais. Hemogenin não tinha na época, depois que foi lançado, mais para frente. No início dos anos 80, começou-se a Cearle, no Brasil, ela começou a lançar um produto chamado Lipidex, que era a oxandrolona em 2,5 miligramas por comprimido. 2,5 miligramas. Hoje em dia nós não manipulamos menos que 10, né? Sim. Mas enfim, na época a gente quebrava 4 comprimidos na mão e 5 comprimidos e mandava para a boca. Quando a oxandrolona foi lançada, ela foi colocada no mercado para baixar o triglicérides, para baixar a agregação plaquetária e para pessoas com hipercolesteroidismo. Foi lançada para isso, né? A oxandrolona foi feito para isso. E também para patologias, principalmente para pessoas com problemas de queimadura, no qual tinha 30% a mais de regeneração tecidual, em cima até do GH, né? Isso foi provado em alguns tinha alguns testes e tal, enfim. E aí a oxandrolona tomou o lugar do Dianabol, porque a oxandrolona podia ser usada por causa das mulheres não terem grande hirsutismo. Uhum. Então, o fisiculturismo feminino já estava fermentando, já tinha muitas mulheres no esporte, já tinha Beth Tessuto, já tinha Danusa Marques, todas as minhas amigas que, né, daquela época ainda continuam sendo campeões hoje em dia e tal. Enfim, foi trocado o Dianabol, que era o carro-chefe, pelo oxandrolona. E aí todo mundo começava a fazer uma apologia. Exemplo, uma apologia não, uma ideologia. Exemplo, vou tomar Deca e Dianabol no off e vou tomar Deca e oxandrolona na dieta. Para secar. Isso era básico. E a base da testosterona, que é realmente o fundamento de fazer qualquer ciclo, né? Para a gente sabe a respeito do estradiol, DHT e tudo mais, não era falado, ainda não foi falado. Isso começou nos anos 90. E porque aí o Lee Haney veio para o Brasil. Protetores de estrogênio, de hepático, essas coisas? Nada. Peraí, Sérgio, só um minuto. O pessoal tá reclamando do meu áudio. Eu vou ver se eu pego o meu microfone, mas continua falando. Tá. Então, meu velho, não tinha essas proteções, não tinha nada de anti-estrogênio. Tinha o anti-estrogênio número 1, que era muito pouco conhecido no Brasil. Eu já estudei dele justamente por causa do Wilson Santos, por causa do Hugo Farias, por causa do Ricardo Cruz, que chamava-se aminoglutetimida, que era o Arimidex, antigamente. Isso. Muito forte. Muito forte. Inclusive hepatotóxico também. Quando eu tomei, foi exatamente quando eu fiz experimento de tomar meio comprimido de Dianabol, um comprimido de Dianabol russo, de 5 miligramas, junto com um comprimido de 5 do aminoglutetimida. Para quê? Para tentar bloquear essa aromatase nos últimos dias da competição.
Então, quando eu tirava o carboidrato, eu entrava com um Arimidex, fazia aquela dieta bem cetogênica mesmo, de passar fome, e chegava próximo do campeonato, eu aumentava a quantidade do Arimidex, colocava 3 por dia, por exemplo, e o Dianabol junto. Então, dava um aspecto de androgenia, né? Aquele dava uma densidade quando voltava o carboidrato e tal, que também funcionava bastante. Funcionava bastante assim, de uma forma geral, mas a informação era muito pequena. Então, o que eu aprendi a fazer logo no início? Eu fiz um curso com um cara chamado João Alberto de Matos. É um dos maiores especialistas em esteroide dos anos 80 e 90, que até hoje em dia é meu amigo. E eu fiz alguns cursos, na verdade eu fiz 2 cursos com ele, dentro do Baby Barione, em São Paulo, para me formar em técnico de musculação. Só que antes de eu me formar em técnico, eu já fiz esse curso sobre, não era sobre esteroides anabólicos, era sobre hormônios, porque ele é endócrino e tudo mais. Então eu já aprendi sobre meia-vida nesses 2 cursos dele. E aí eu comecei, falei, não vou fazer igual a galera fala. Porque eu chegava esse ciclo aqui é bom. Sabe por quê? Por quê? Porque é uma pirâmide. 2 no primeiro dia, aí na terceira semana você já põe 3, depois você põe 4, depois você põe 3. Fica bonito no papel, porra. Né? Mas não é nada disso. Cientificamente falando, nós estamos cagando para a pirâmide. E aí, o que eu fazia? João Alberto de Matos me ensinou que sempre, quando você bloqueia o raio de ação de alguma coisa que seja receptora sua, seja hormônios, enfim, de uma forma geral, neurotransmissores, não importa. Quando você bloqueia ela, você consegue dar um choque suficiente para fazer com que o teu organismo nunca mais produza mais o suficiente. Exemplo, quem tomou uma bagatela forte de esteroide uma vez só na vida, nunca mais vai ter o LH alto. Isso é praticamente chave isso. Então, o que eu fazia? Comecei a fazer... Queima cartucho, né? Queima receptor, logo de cara. Exatamente. E depois não volta, na verdade. Tem uma parte das células receptoras que não voltam nunca mais, a gente sabe disso. Inclusive, até para os caras que são velhos de tomar, que tomam há muitos anos, como eu, que tomo há 32 anos, eu sempre tenho que ter um parcinoma. E eu acho que eu descobri no tempo certo. Porque ele falou para mim, tome pouco e sempre. Quanto mais ciclos, mais problemas. Quanto mais pirâmide, mais problemas. Quanto mais pirâmide, mais TPC, mais companhia, mais outros. Você vai entrar no negócio de toma lá, dá cá, toma lá, dá cá. Então eu começava a estudar a meia-vida dos esteroides e comecei a ler nas bulas, né? Quais são os ésteres, por que do enantato, por que o cipionato, por que o propionato, isocarboato, caproato, decanoato. E eu fui indo. Então, resultado, na época eu era moleque de tudo, mas eu nunca tive esse lance, eu sempre fui meio medroso mesmo, sempre fui. Então, eu tomava, o Primoteste era ampola de 1 ml, com 250 miligramas de testosterona. Quando eu tomei, me deu tontura, né, fiquei, aquele negócio que você está tomando primeira vez na sua vida, e o farmacêutico me encostou na cadeira, assim, na parede, e terminou de aplicar. Aí o Ricardo foi aplicar, eu vendo ele aplicar, eu quase desmaiei. Enfim, essas coisas de moleque mesmo, né? O que aconteceu? Eu pensei comigo, como é que os caras fazem para fracionar 1 ml? Né? Se o João Alberto está falando isso para mim, como é que eu faço para fracionar? Vou puxar a seringa e eu tiro a agulha e uso meio ml, como eu faço hoje em dia, 32 anos depois. Então, por exemplo, eu pego 1 ml de testosterona. O cipionato normalmente vem 200 miligramas, né? No caso, o Deposteron. No caso, eu não, porque eu tenho patrocínio, então eu uso outro, eu tenho tudo bonitinho, gosto de fazer as coisas, nota fiscal, eu tenho prescrição da Paula Leal, bonitinho, só ando dentro da lei, né? Mas o que rola na cabeça das pessoas? Como fracionar uma quantidade que já é alta ou já é baixa? Como é que a pessoa vai saber o que é alto e o que é baixo? Isso eu falo direto no Sardinha Evolution na plataforma. Por quê? Porque a maior parte das pessoas pensam assim, meu velho, o Phil Heath tomou um pouco menos esse ano e o Shawn Roden foi mais corajoso e ganhou.
Nós estamos de saco cheio disso, né, Caio? Fala a verdade. Sim, sim, sim. O pessoal acaba pensando, né? O pessoal acaba pensando que é tudo uma guerra química, né? Então quem usa mais é o que vai ganhar. Quando na verdade os campeões seriam os mesmos, né? Independente do que ele está usando, é muito de genética, é muito da sua ética de trabalho, sua ética de treino. E é legal saber que na plataforma lá que você falou que você tem do Sardinha Evolution, você também fala um pouco sobre isso e exemplifica um pouco falo isso. Mais 50 minutos aqui é que eu falo de esteroide. Falo de hormônios peptídeos também, IGF-1, IGF, enfim, né? Interessante. Gucci gang, spent 5 racks on these double rings, they look to hate. Mad because I'm probably getting paid, do a feed to spending money on some babe. And I need deals, promise I'm better giving a real. When these singles start dropping, I'm giving you every feel. Your wounds will be getting healed, some music giving you chills on every rap, motherfucker.